Senhoras e senhores, o nosso muito boa noite. Chegamos aqui com o programa Falando de Saúde e Negócios. E hoje eu trago para participar conosco os engenheiros que são professores da Rede Docton de Ensino, o Jordan Henrique de Souza e também a Priscila Soraya da Conceição. Um juiz forano, já que ele é de Juiz de Fora, e também uma paulista que mora em Minas Gerais já há um bom tempo, que é a jovem Priscila. Bom, gente, para dinamizarmos aqui o nosso programa, eles vão falar um pouquinho dos cursos, né, das engenharias que tem na Rede Docton aqui de Teoflotone, engenharia civil, elétrica, ambiental, né, que inclusive nós já trocamos ideias a respeito, mas basicamente irão falar sobre um mapeamento realizado no último final de semana aqui em Teoflotone com os alunos, né, saindo da sala de aula e indo para a prática, o que é importante, todo aluno gosta disso, né? E primeiro eu falo com o Jordan. Boa noite, Jordan, obrigado pela presença e fala aí pra gente como é que foi esse trabalho realizado aí a campo com os seus alunos. Boa noite, Roberto Gomes, boa noite, munícipes de Teoflotone. É um prazer não estar aqui no seu programa mais uma vez, mas provavelmente estar aqui junto à cidade de Teoflotone. Apesar de ser Juiz de Fora, eu me sinto um morador, né? Um filho aqui de Teoflotone. É um prazer estar aqui. Como você disse, a gente iniciou aí nesse sábado, em conjunto com a Prefeitura de Teoflotone, um trabalho aí ímpar na área de mapeamento de área de risco. A gente tem escutado várias reportagens aí ao longo dos últimos anos sobre diversos casos aí de pessoas que morreram, que perderam várias coisas aí, vítimas de escorregamentos de encosta, inundações, desabamento de prédios. E aí a gente aqui na Docton, a gente tem uma preocupação especial. O que a engenharia pode fazer para trazer um benefício para a sociedade? A engenharia não é só para você fazer lucro, é só fazer obra. Ela tem que trazer um benefício para a sociedade. E aí, nesse contexto, a gente, em conjunto aí com a Prefeitura, nós iniciamos aí o trabalho de mapeamento. O que consiste isso? Nesse último sábado, em conjunto, não só os alunos, mas também com os técnicos da Prefeitura, nós iniciamos de manhã um curso teórico, né, sobre mapeamento, sobre os principais conceitos, sobre a metodologia que é desenvolvida pelo Ministério das Cidades nessa questão do mapeamento, e na parte de tarde nós fizemos uma parte prática, ou seja, nós visitamos uma área da cidade e fizemos um exercício simulado para esse tipo de mapeamento. Agora, Jordan, a gente sabe da importância desse tipo de trabalho para o aluno, né? Como é que foi a repercussão, como é que foram as opiniões dos alunos quando o trabalho estava sendo efetivado ali no bairro em especial? A gente sempre tenta levar para os nossos alunos que a engenharia não tem que ser difícil, a engenharia tem que ser dedicação. E a gente tem uma preocupação de transformar aí a vida das pessoas pela educação. Então, a partir disso, a gente teve uma experiência ímpar, os alunos saírem daquela teoria, né, que muitas vezes até desmotivante, e aí visualizar em campo toda aquela conceituação onde os nossos alunos, aí, vários e vários períodos, tiveram durante os últimos semestres. Bom, a Priscila, conforme eu disse, ela é paulista, mas já mora um bom tempo aqui em Minas Gerais, lá em Viçosa, a cidade universitária, está aqui conosco, vai participar desse bate-papo bem descontraído e informativo também. Priscila, para a área ambiental, né? Conforme eu disse, tem também a engenharia ambiental na Docton. Esse mapeamento é importante como? De que forma? Boa noite. Boa noite a todos, professor Jordan. Boa noite a todo esse estado que me acolhe há tanto tempo, desde 2004, já também. Falar um pouquinho então sobre a importância disso para a engenharia ambiental. Primeiro a gente tem que informar qual que é o conceito de meio ambiente. Às vezes a gente pergunta qual que é o conceito, o que é meio ambiente, a pessoa responde, é a planta, é o passarinho, é a árvore. A floresta? É a floresta? Sim, é tudo isso também. Mas o meio ambiente é tudo. A gente fala que também é onde a gente vive, mas a gente tem que se incluir dentro do meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente se inclui dentro dessa definição de meio ambiente, toda atividade voltada para a proteção da saúde das pessoas são essenciais para a área ambiental. Então, se preservar a vida, a qualidade de vida é preservar o meio ambiente. E quando a gente fala em área de risco, né, professor Jordan, a gente fala aí de áreas de preservação permanente. Então, são áreas que na lei, né, a princípio a gente deveria ter elas preservadas,
Então, topo de morro, com declividade acentuada, ou então áreas ao entorno de corpos hídricos, áreas em torno de rio, que a princípio elas tinham que ser preservadas e não são. E a partir disso, como a população ela passa a habitar essa área, por isso ela se torna então uma área de risco para essa população. Então, esse levantamento é essencial, uma vez que a gente preserva o ambiente em si, então preservando a área ao redor de um corpo hídrico. A gente tem essa preservação dos recursos naturais e também a preservação da vida. Aqui em Teoflotone, em especial, houve essa preocupação de preservação dessa área de mata, nascentes? Como é que foi isso aí? Como é que está aqui? Falar em Teoflotone, não. Quando a gente fala o Brasil, infelizmente, em alguns casos, a gente tem essas áreas ocupadas e aqui não é diferente. A realidade mineira, ela não difere dessa realidade e a gente tem essa área ocupada. Em Minas Gerais, em especial a área que a gente está, a gente tem um relevo muito... a declividade desse relevo, então grande parte da área, né, a gente vai mostrar aqui o mapa em seguida, a gente tem grande parte da área do município, ele tem essa declividade acima de 45 graus, então é considerada aí essa área que deve ser preservada, que deve ser ocupada com algum estudo prévio. Muito bem, voltando aqui para o professor Jordan, realizado esse mapeamento, professor, e agora, qual é o próximo passo, ou os próximos passos desse projeto tão interessante? Bom, Alberto, você comentou essa questão do mapeamento. Acho que é interessante a gente demonstrar se a parte de uma planta, né, que nós desenvolvemos estudos, a partir desse mapeamento via satélite, de dados obtidos via satélite, a gente caracterizou esse relevo, só para o telespectador entender o que nós fizemos, né? E através aí de técnicas de geoprocessamento, nós conseguimos identificar áreas mais suscetíveis a escorregamento de solo e de inundação. Então, esse aqui foi assim, o nosso balizamento, não só para a parte teórica, mas também para a parte prática. Agora, o que isso vai... Qual é o objetivo final disso? Nós vamos estruturar a partir desse ano com os nossos alunos, e aí fica um convite para você que está assistindo aí, que está interessado no seu município, que é liderança comunitária, que a gente possa construir juntos aí uma possibilidade de uma melhoria comunitária. Então, nós vamos estruturar o nosso escritório escola, o nome também já é característico, Escritório Escola Engenheiros do Povo, onde os nossos professores, em conjunto com os nossos alunos, vão desenvolver a continuidade desse mapeamento, porque a cidade é dinâmica, a cidade de hoje não é a mesma de amanhã, e a partir daí, nós, bem mais do que indicar que essa aqui é uma área de risco e essa não é, e qual esse grau de risco, nós vamos fazer projetos de engenharia indicando intervenções. E com isso, certamente, aí o nosso órgão máximo do executivo, né, a prefeita, o prefeito, poderá aí pleitear recursos aí do governo federal para estabilizar essas áreas. Muito bem, olha, vamos a um apoio cultural bem rapidinho e na sequência a gente vai falar sobre a função social do engenheiro. E nós falamos aqui sobre o clima bem acidentado de Teoflotone, né? E há pouco tempo nós tivemos lá na região serrana do Rio, Teresópolis, uma tempestade que acabou matando muita gente e a gente quer traçar um paralelo, não quer assustar ninguém não, só queremos traçar um paralelo aqui daquela região com Teoflotone, os engenheiros Jordan e também a Priscila, eles vão tecer um pequeno comentário nesse sentido também. Eu volto já. De volta com o programa Falando de Saúde e Negócios. Daqui a pouquinho tem o programa de Olho na Cidade com Lula Guedes, com muitas informações para você. Bom, nós estamos recebendo hoje os engenheiros professores da Rede Docton de Ensino, o Jordan Henrique de Souza e a Priscila Soraya da Conceição. Fui para o intervalo e deixei aquela questão no ar, né? Função social do engenheiro. Trabalho social do engenheiro, melhor dizendo, né? Priscila, responda para a gente, por gentileza. Bom, a própria engenharia em si, a definição dela é essa, né? É um detentor de conhecimento, de técnica que tem a obrigação, tem como objetivo da profissão a solução de problemas. E se ela soluciona o problema, ela tem esse objetivo de solucionar o problema para a sociedade. Então a gente tem que associar. É lógico que o engenheiro ele tem o objetivo de construção, de obtenção de construção de recursos, modificação dos recursos, mas ele tem esse papel, né, de
de resolver problemas, então de auxiliar a sociedade com esse conhecimento que a gente tem, auxiliar, modificar, mas sempre pensando no positivo, né? Como a gente viu aqui, a gente tem a ocupação do solo, muitas vezes que não é feita da melhor forma, então a gente tem essas áreas de risco que tem população morando lá, aí o engenheiro ele tem essa obrigação de intervir nisso, então ele tem o conhecimento teórico e a gente sempre tem que preocupar, juntar esse conhecimento teórico com o que acontece na realidade, evitar com o conhecimento que se aprende na instituição durante a área o período de formação, então enquanto a gente está na academia, e a Rede Docton ela preza por isso, passar esse conhecimento teórico, e esse conhecimento teórico ele tem que ser colocado em prática, e a prática da engenharia é exatamente isso, modificar de maneira que a gente consiga solucionar problemas e trazer a qualidade de vida para a sociedade. Bom, pergunto aqui para o Jordan e daqui a pouquinho eu quero também a opinião da Priscila nesse sentido, né? Sobre os projetos da Docton ao lado dos alunos para a cidade de Teófilo Otoni, Jordan. Bom, além da que nós falamos aí da questão do escritório de escola, a gente quer trabalhar também com alguns projetos de caráter proletário. Nós sabemos que no Brasil aí a gente acaba, por motivos vários, nós temos aquelas obras de fim de semana, aquelas obras que a gente vulga bater laje. Então existe uma forma de você construir de uma maneira econômica, mas principalmente com segurança. Quantos casos nós nos vemos aí de pessoas que se acidentaram caindo dessas lajes em processo de concretagem, de lajes que romperam em função disso, né, de um excesso de aço e acabou ficando mais pesado. Então a gente quer desenvolver com os alunos esse projeto de dar essa orientação técnica para as pessoas que precisam. Agora, Jordan, eu falei, fui para o intervalo e deixei também essa indagação no ar, né? Paralelo que nós poderíamos traçar da nossa região com Teresópolis, né? A região serrana do Rio, onde o Brasil ficou chocado com a quantidade de terra que desceu e a quantidade de vidas que foram ceifadas, sem querer amedrontar ou causar pânico nas pessoas. Dá para traçar um paralelo do nosso relevo e aquela região? Bom, primeira linha de raciocínio que a gente tem que trabalhar aqui na comunidade é, em hipótese nenhuma, ter uma mentalidade alarmista. O pânico, em hipótese nenhuma, ele é desejado. Um dos cuidados que nós temos aí ao estudar as áreas de risco cuidado para não criar outro risco, que é o pânico. Então, existem realmente algumas feições nas encostas que está presente em todo o Brasil, que realmente são preocupantes. Mas não é só aqui, é todo o Brasil. Basta você ter uma área muito íngreme, com uma condição geológica, geotécnica aí desfavorável, que vem aquele evento deflagrador, que é a chuva, e aí você tem aquele processo de instabilidade. Mas você aí que está preocupado, acho que a principal coisa para você pensar, e aí eu já não falo nem como professor da Docton, assim como um ex-engenheiro da Defesa Civil de Juiz de Fora, é o seguinte: nós estamos num período seco. Então, o ideal, exatamente que agora, que nós estamos num período seco, você dê uma olhada na sua casa, como é que está a condição de conservação dela, se você não tem as armaduras de concreto expostas, se você tem uma encosta próximo, se não tem nenhuma trinca, nenhum degrau de abatimento.